Olá pessoal, bem-vindos a mais um Vineyardcast aqui ao vivo, aqui no nosso estúdio. E eu queria anunciar os nossos dois convidados desse podcast, João e Fran Peixoto. Bem-vindos, uma salva de palmas. Salva de palmas para eles que nos visitam hoje, e eu queria antecipar um pouco para vocês daquilo que nós iremos falar. Como vocês podem ver, né? Nós iremos falar sobre Israel e sobre tudo isso que tem acontecido lá, tanto sobre a guerra, sobre o Hamas e também sobre o João e a Fran que estavam lá quando tudo começou, né? Antes de começar, quando tudo começou, eles viveram esse início de guerra, né? E eles vão contar um pouquinho pra gente aqui qual foi a visão deles, o que eles viveram lá, o que eles viram lá, né? E eu também queria dizer que essa semana liberou aqui no canal do Deeper as aulas falando sobre Israel, falando sobre Israel no plano de Deus e também falando de alguns sinais bíblicos proféticos sobre o povo de Israel que antecederiam a volta de Jesus. Então são aulas muito legais que você pode acessar aqui no canal do Deeper. E falando nisso, se inscreva aqui no nosso canal, não deixa de dar o like nesse vídeo, não deixa de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque isso ajuda demais a gente aqui, o canal e o podcast. Tá bom? Então não deixa seu like, não esquece para depois. Então, vamos lá? Bom demais estar em casa. Roda a vinheta, produção! Vai. E aí, gente? Vocês estão bem depois da vinheta? Na segunda vinheta agora. Tamo Sim. bem, graças a Deus. Em casa agora. Em casa é o melhor lugar que tem. É verdade. Mas e aí, como que vocês foram parar em Israel nesses dias aí, antes de tudo acontecer, né? Diz aí, o que vocês foram fazer lá? Qual que era o intuito? Vai, fala aí, Sim, isso é sua. É um sonho meu, né? Que eu queria muito conhecer, muito mesmo. Já fazia muito tempo que eu sonhava com esse dia. Aí teve a pandemia e aí as coisas começaram a ficar mais complicado por conta de vacina, né? E tudo mais. Aí eu tinha perdido um pouco da esperança. Aí deu certo da Flávia, que é a que estava responsável pela caravana que nós fomos. Uhum. E ela me chamou. Aí deu certo em abril. A gente começou já a fazer os acertos e tava tudo certo, fomos. Ai, maravilhoso. Apaixonada por aquele lugar. Chegamos lá e conseguimos fazer todos os passeios. Até que no sábado aconteceu a primeira sirene. A gente estava se preparando para descer para tomar o café. E aí tocou aquela sirene, eu já não sabia o que era. E na sequência, 2 estouros, assim, que nem um trovão. Eu falei, nossa, mas eu acho que não vai chover. E a gente falou assim, será que a sirene é final de Shabat, alguma coisa assim, né? Porque era sábado. É. Ah. Aí a gente desceu pro refeitório, a gente percebeu que tava tudo vazio e tinha algumas refeições assim abandonadas. Eu falei, nossa, João, não tem ninguém aqui. Todo mundo tinha ido pro bunker, menos vocês. Isso. Nossa. E aí? Daí a gente subiu na recepção e eles falaram, uma sirene, teve um ataque, vocês têm que ir pro bunker. Aí a gente desceu. E lá nós ficamos, daqui a pouco falou, sobe. Aí nós subimos, daqui a pouco de novo. Aí desce e ficamos nessa... E aí todo mundo apavorado, tava assim, bastante gente nervosa, porque tinha pessoas de idade, tudo, né? Mas aí depois passou e a gente resolveu não fazer nenhum passeio naquele dia. Era o dia livre mesmo, pra gente sair, fazer alguma coisa livre, não tinha assim um passeio específico. E aí nós ficamos no hotel. E daí foi no domingo que teve... Aí no domingo a gente fez o passeio normal, né? Aparentemente já tava assim, tranquilo. Só que aí os parentes começaram a assustar a gente. A gente começou a receber... Começou a receber mensagens do que tava acontecendo lá na região da faixa de Gaza, né? Isso. E aí, como vocês reagiram a essas daí essas começou a mensagens? ficar um pouco chegar? mais tenso, aí a gente ficou um pouco mais tenso, mas a gente decidiu não ficar olhando, porque assim, tinha acontecido esse episódio no sábado,
Só que aí a gente saiu no domingo e a gente tava tranquilo, porque depois dessa sirene ficou tranquilo, assim. E os guardas, a polícia, tudo tava assim, passando uma tranquilidade. Tinha pessoas na rua, não tinha tanto, igual na festividade que tava lá do tabernáculo quando a gente chegou, né? Eles iam comemorar no sábado a festa da Torá, daí não teve, né? Então, assim, diminuiu muito o fluxo, mas tinha gente na rua. Só que eles passavam uma segurança pra gente, sabe? A gente parecia que não tava acontecendo aquilo. Só que aí os parentes começou. Os bombardeios de vídeo e falando e perguntando. Aí isso apavorava a gente, sabe? Aí a gente decidiu, então, no final da tarde, a gente se reunia no saguão do hotel. E aí ali a gente ficava em oração, intercessão, adorando. E assim, é impressionante, a gente ficava em paz. E a gente decidiu não dar ouvido assim pro pessoal, porque a gente não tinha o que fazer. A gente já tinha dado nome lá pro pessoal do consulado, que a gente precisava sair, né? Se tivesse a gente tinha interesse de sair. E aí então tinha que aguardar, não tinha outro jeito, né? E nosso voo era só para sexta, então vamos partir e fazer os passeios normal. E aí a gente foi fazendo os passeios, só que aí nós estávamos na Via Dolorosa, na segunda, né, filho? Na segunda. Aí tocou a sirene, nós estávamos na rua, porque a primeira vez no sábado a gente estava no hotel, né? E terça, Dessa na verdade. vez a gente estava. A Via Dolorosa a gente foi na terça. Não, foi segunda, porque na terça a gente ia pra Galileia. Com o Chamai. É, foi na segunda. Porque na terça a gente ia pra Galileia. Aí foi tenso, aí a gente tava exposto, foi diferente. Aí teve aquele barulho, aí todo mundo ficou. E de repente começou a chover, assim, aquela chuvinha tão gostosa, e a gente esquecia, sabe, do que estava acontecendo. E é muito difícil nessa época a chuva. Então, assim, a gente começava a adorar a Deus e assim, era como se não tivesse acontecido nada. Você entende? 10 minutos estourou uma sirene acionada, e aí aquele estouro, e daqui a pouco você está em paz. Em 10 minutos, eu não sei te explicar, mas a gente provou da paz de Deus, do Senhor, em meio à guerra, sabe? Isso que eu trouxe muito, assim, porque, nossa, tirando essa tensão, assim, essa foi a melhor parte, né? Com certeza. E aí nós fomos pra almoçar, saindo do restaurante de novo. Aí sai correndo, encosta no muro, a polícia pede pra se abrigar. Aí a gente começou a ficar tenso nessas horas. Aí a gente decidiu, não, vamos ficar no hotel. Aí a gente não ia descer mais pra Galileia para não ter essa exposição de 2 horas de estrada. E aí a gente resolveu ficar no hotel, acertamos lá mais 2 diárias com o hotel para de lá dar o dia de ir embora e a gente ir pro aeroporto, que era na sexta. E aí a gente se reunia lá no aeroporto, no saguão do hotel, e assim a gente esquecia o que estava acontecendo. Só que quando a gente ia pro quarto, a gente se separava, acho que dava aquele frio na barriga em todo mundo quando a gente se separava. Mas quando a gente se reunia e estava em oração, era o melhor momento. Então, assim, o que eu trouxe, assim, que todo mundo começou a testemunhar lá e a gente entendeu que essa unidade, estar junto, trazia muita paz. E vocês estavam só com crente lá? Sim. Nessa caravana? Sim. Legal. Então vocês tiveram vários períodos de intercessão lá, enquanto vocês estavam lá. A gente pôde interceder por Israel em Israel em meia guerra. E foi assim, nossa, Deus falou muito com a gente. E assim, a gente voltou com uma visão diferente, assim, uma visão para orar, interceder, porque a gente, os dias que nós passamos lá, a gente pôde sentir o amor de Deus por aquela nação, sabe? E sentir que é diferente estar lá, você vê eles, o pessoal do exército, o pessoal na rua, assim, eles trazem, assim, uma sensação de proteção, sabe? Eles são, que nem o Chamai, que é o guia turístico que nos conduziu num dos passeios. Eu falei pra ele, né?
a gente vai embora dia 13 e você? Ele falou assim, confio em Deus, Deus é dono de tudo, tá nas mãos dele. Então assim, e uma calma, ele falou assim, e eu sou reservista, então a qualquer momento eu posso ser chamado. E então assim, eles passavam essa tranquilidade pra gente, sabe? Então assim, eles sentem que eles são protegidos mesmo por Deus e eles passam isso pra gente. É impressionante. A gente sentia muita paz. Eu senti muita paz em meio a tudo isso. Que nem eu falei pra você, a gente sentia isso quando tava sozinho no quarto. Aí dava aquela sensação, se acontecer alguma coisa, a gente tem que correr, se encontrar, porque um tava no 7º andar, outro tava no 4º, outro tava no 2º, então... Mas quando a gente tava junto, no geral, todo mundo começou a falar o quanto era bom estar ali, junto, louvando, adorando, intercedendo, porque a hora que a gente ficava só, a gente sentia. Então, assim, esse tempo que a gente estava junto era muito bom. E assim, sempre eu estava em contato aqui com o pastor também, a igreja intercedendo, então faz toda a diferença. Não, a gente orou muito por vocês. Porque do lado de cá, por exemplo, que região que vocês estavam mesmo? Jerusalém. Então, isso. Que é bem afastado ali da faixa de Gaza. E o Líbano, ele foi pelo Hezbollah, né? Ele foi atacar dias depois, né? Vocês estavam lá ainda, né? Eu acho que foi... No dia que a gente veio embora. Exato, acho que foi na quarta-feira. Na quarta. Foi no dia que vocês vieram, eles começaram a atacar por cima. Mas mesmo assim ali era uma região um pouco mais distante. Mas o que vinha pra cá era só aquilo que vocês estavam recebendo, né? De coisas muito sérias acontecendo no sul, assim, né? Então a gente ficou tipo assim, cara, a gente tem que interceder por eles porque isso pode subir, né? A qualquer momento, porque o Hamas, ele começou em de discurso de realmente acabar com tudo, né? Apesar de ser um país inteiro, né, Israel, contra uma pequena parte ali, né, da faixa de Gaza, mas tipo assim, é de se assustar, né? Porque a gente sabe como que esse povo é bem abastecido, né? Mas, cara, muito legal, assim... Legal que vocês experimentaram Deus ali no meio disso tudo, né? E que vocês puderam... Acho que uma das coisas que vocês mais disseram que me tocou, assim, foi a questão de... Parece que o peso do coração de Deus por Israel agora tá sobre vocês, assim, né? Porque, cara, eu também tenho o sonho de ir pra lá, assim, né? Eu até brinco, assim, quem me conhece, né? Que eu, às vezes, eu acho que Deus, ele não me leva em certos lugares porque sabe que se eu for, eu nunca mais eu volto, né? e com certeza Israel talvez seja um lugar desse, porque, cara, desde criança minha mãe, ela alimentou em mim esse amor, essa paixão por Israel, porque ela sempre soube que Israel está no coração de Deus, né? E até é um dos assuntos também que a gente vai falar aqui, né? Que é sobre o que Deus pensa a respeito de Israel. Esse peso que vocês sentiram não é algo simples, assim. Na verdade, é realmente isso, né? E até a gente tá com uma bandeira de Israel aqui para mostrar que estar do lado de Deus é estar do lado de Israel, né? Exato. Porque, cara, Israel tem... A gente tem que lembrar de coisas, né? Israel é esposa de Deus, né? A gente vê o casamento de Deus e de Israel sendo feito em Êxodo 20, quando ele fala para Moisés, olha, Moisés, vai lá, liberta o meu povo e para que ele celebre uma festa no deserto para mim, né? E essa festa também foi essa festa de casamento, onde Deus se casou com o povo, ele cortejou o povo com intenções matrimoniais, ele se casou com o povo, e é por isso que muitos profetas, eles vão usar essa linguagem quando eles vão falar para Israel. Eles dizem, olha Israel, lembra, Deus é o teu marido, e vocês estão traindo ele, né? Se prostituindo com outros deuses, né? E querendo reis para si, sendo que na verdade o grande rei tinha que ser ele mesmo, né? Então vocês não estão indo contra os outros, vocês estão indo contra Deus, né? Então a gente lembrar que Israel,
apesar deles estarem distantes de Deus hoje, eles são uma nação que tem promessas sobre eles que nós, gentios, nós não temos isso. E a gente precisa aprender a dormir com esse barulho, porque a gente tem que se lembrar que Jesus, né, o nosso grande rei, ele é um homem judeu, de 33 anos de idade. E ele como diz Isaías 11, ele é a raiz de Jessé, o filho de Davi, o herdeiro de uma dinastia terrena cujo seu trono fica numa cidade chamada Jerusalém. E Jerusalém, quando Jesus ele descer do céu para estabelecer o reino da terra, ali será o centro do mundo. Como diz Salmos, o Monte Sião ele será elevado acima de todos os outros montes. Ou seja, a nação de Israel ela será elevada acima de todas as outras nações, porque é através da nação de Israel que Jesus vai governar o mundo, né? E os Salmos dizem também que de Sião, de Jerusalém, sairá a lei, que regerá todas as nações da terra. Por isso que Israel não é uma nação comum, não é um lugar assim, não é uma terra, né, realmente comum. Ali é um lugar especial assim, e se Deus tem Israel no coração dele, nós precisamos ter Israel no nosso coração também. Então, muito mais do que às vezes ficar discutindo na internet ou algo do tipo, o que a gente mais precisa fazer agora é orar por Israel. Com certeza a guerra não está no coração de Deus, mas a gente tem que orar por Israel para cumprir aquilo que Deus pediu para que a gente fizesse, orasse pela paz em Jerusalém, orasse pela paz em Israel, mas também orar para que eles se voltem para Deus, porque apesar deles terem isso sobre eles, nós também temos coisas sobre nós, né? Em Romanos diz que até que a plenitude dos gentios, que somos nós, chegue. Quando isso chegar, né, o povo de Israel olhará para nós e eles vão ter ciúmes do nosso relacionamento com Deus, né, com o Deus deles. E aí eles vão dizer, aonde que a gente está? Olha isso, olha esse povo está se relacionando com o nosso Deus do jeito que era pra gente estar. Então esses ciúmes vai fazer com que Israel ele volte os olhos para o Senhor de novo. E eles voltando os olhos para o Senhor de novo, aí eles vão ver aquele que eles transpassaram e eles vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí se cumprirá o que o próprio Jesus ele disse, que ele não voltaria até que o povo de Israel olhasse para ele e dissesse, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, Jesus não volta até que Israel se volte para Deus. Olha isso, Jesus não volta até que Israel não se volte para Deus. O quanto que a gente tem vivido isso, né? Eu acho que muito pouco. Porque, por exemplo, a gente tem uma sala de oração aqui na Vineyard, a gente tem essa ênfase, né? A gente ensina sobre isso, a importância de Israel nesse plano de Deus, né? Mas e a igreja no Brasil, né? O quanto que ela está olhando para Israel como ela deveria estar olhando, né? E eu acho que o que a gente mais precisa agora é orar para que Deus realmente estenda a mão sobre, tipo, aquela terra, poupe civis, né? Poupe gente lá, mas também para que a nação do Brasil ela volte para Israel, né? Principalmente os crentes, né? Tipo assim, olha, gente, a gente tem que estar do lado deles, porque muitas palavras dizem que o antissemitismo ele vai aumentar muito, né, antes da volta de Jesus, e estar do lado de Israel é estar do lado de Deus, porque Deus ele não é um marido infiel, né? Ele é fiel, e fiel até o fim, até a morte. Deus fez alianças com amigos dele através da história, por causa de Israel. E o tropeço de Israel foi bênção para todas as nações. E imagine então a restauração, como diz o texto, né? Então, cara, Israel é algo... não é algo comum, não é algo que a gente joga fora, né? E é muito bom que vocês voltaram com esse peso, porque vocês sentiram realmente um peso que Deus tem
por aquela Verdade. nação e que todos nós a gente precisa ter, né? Uhum. Mas e você, João? Nossa. Conta aí o que Vamos você contar, vamos viu lá. começar. O que você viu? Você ficou com medo? Mano, Tô falando que Cara, você ficou com medo. eu vou compartilhar um negócio rápido assim antes de começar a contar. Porque teve um dia, no domingo à tarde, a gente tava fazendo um passeio lá. A gente já foi comprar umas lembrancinhas lá pra trazer o pessoal daqui, né, da cidade, pro meu pai, pros familiares, Uhum. né, mãe? E aí, perto da loja onde a gente tava comprando essas lembrancinhas, tinha uma loja que tava vendendo uns chifres de bode. Não, bode não. Um chifre de carneiro. Ah. E começava a soprar. Era de... Um chofar. É, isso. Esse nome aí mesmo. Todo mundo falava esse nome. E começava a soprar, então saía aquele som lindo de trombeta. E alto, cara. Alto pra caramba. Tinha hora que eu falava, caraca, Jesus já tá voltando. tocando a trombeta? Ainda bem que eu tô no lugar certo. Ainda bem que eu tô no lugar certo. Aí eu saía pra janela e olhava, bom, o céu tá fechado aí, então acho que não vai ter nada hoje. Aí, cara, daqui a pouco ia lá Jesus. e tocava de novo. Aí eu virava, mãe, nossa, mas quem que tá tocando essa trombeta, né, meu? Ai, foi muito engraçado, cara, foi muito engraçado. Bom, agora, falando, né, de coisa séria, foi muito top, cara, essa viagem pra mim, né? Mudou minha vida, mano. Mudou minha vida. Eu tava em dúvida entre a Colômbia ou É Israel. verdade. Mas Israel, cara, por pouco não. Ganhou disparado, assim, É. da melhor viagem Só da uma minha vida. pausa, que pra quem não sabe, eu e o João, a gente foi fazer missões na Colômbia, Na né? Colômbia. A A gente gente foi já esse ano. foi se aventurar na Colômbia, mas o João não se conteve, mas se aventurar em Israel também. E que aventura, cara, que aventura. Meu Verdade. Deus do céu. Cara, e aí, bom, vamos lá. Por partes, né? A gente chegou em Tel Aviv quarta-feira de madrugada, né? Terça pra quarta na madrugada. E aí a gente fez o passeio tranquilo lá em Cesareia Marítima. Conhecemos as cidades e tudo mais. O pastor que tava liderando a gente, o pastor Alain, lá de Avaré, ele... Cada lugar que a gente ia, que era um ponto histórico e bíblico, ele lia a passagem onde aquele lugar havia sido citado na palavra e explicava pra gente certinho. E logo em seguida já vi uma ministração. Então, tipo assim, era muito bom. A gente não tava indo lá conhecer a história. A gente tava indo lá pra ser ministrado. E mudando totalmente a nossa visão de como é a Bíblia. Porque lá você literalmente tá pisando sobre a Bíblia, cara. Então, assim, cara, muda todo o seu pensamento do que tá na sua imaginação. Os lugares, né? Não, eu não falo os trechos de palavra, mas os trechos onde fala de lugares e algumas expressões onde a Bíblia foi traduzida, lá é tudo diferente. Dá um exemplo. Quando Jesus fala para aquele jovem rico o que ele devia fazer para herdar o reino dos céus. Ele fala assim, segue toda a lei. Aí ele fala assim, mas isso eu já faço. Aí ele fala assim, então vai lá e vai distribuir todos os seus bens, toda a sua riqueza para os pobres. O cara fica triste e vai embora. E Jesus dá aquela palavra assim, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o que na nossa cabeça sempre passou? Desde os meus 10 anos de idade. Um camelo numa agulhinha desse Tamanho. e tem alguém tentando enfiar ele. Exatamente, exatamente. Só que, cara, quando você chega lá, não é uma agulha literal. O buraco de agulha, na muralha de Jerusalém, em volta dela inteira, entre espaços de, uns 5 metros de uma a outra? Acredito que sim. Não, era mais. Uns 10 metros entre uma e outra. Tanto, não. Não, Acho menos. que uns 5 mesmo. Enfim, 5. espaçado assim entre 5 metros, tinha uns vãos na muralha. A cada 5 metros dela tinha um vão. Tipo uma portinha. Uma portinha, só que no meio do muro. Não começa nem embaixo, nem começa em cima. É no meio da muralha. Então a muralha aqui é o chão e aqui é a muralha. Fica bem aqui, no meio. E parece uma agulha. Por isso que chama buraco de agulha. Então, Jesus estava se referindo àquilo, que era onde os guerreiros ficavam atrás para atirar flecha, quando vinha a cidade ia ser atacada. Então eles ficavam lá para atirar dali e se defender, né? Então aquele buraco de agulha era onde os soldados ficavam, né? Os flecheiros,
E era naquele buraco que Jesus estava se referindo. Só que também não é um buraco grande, é um buraco onde um camelo Pequeno. nunca passaria. Hum. Então faz referência àquele buraco de agulha. Então, muito provavelmente o que Jesus ele queria dizer é que não é impossível, mas Exato. é difícil. Aham, não é Olha impossível, aí, mas é faz difícil. todo sentido. Exatamente. Legal. E vocês passaram por mais quais lugares famosos lá? Cara, a gente foi no. Óbvio, o primeiro lugar que a gente foi em Jerusalém foi no Jardim do Túmulo. Eu falo Jardim da Tumba porque é Garden of Tomb. Então Aham. eu lembro de tumba, mas é túmulo. Não tem problema. Você é americano. Sul-americano. Latino. Latino. Então, a gente foi já no primeiro dia que a gente estava em Jerusalém. Isso foi na quinta-feira. Quinta-feira a gente já tinha ido para Jerusalém e a gente conheceu o Jardim do Túmulo. Foi uma bênção, cara. Foi, assim, um dos momentos mais marcantes para mim. Vocês foram no muro? Fomos. Todas as noites a gente conseguia ir pro muro, que não era Todas tão as longe. noites? Todas as noites que a gente ficou em Jerusalém. Meu Deus, eu tenho Uma sonho das de uma vez últimas só. teve o No muro. tiroteio. Cara, o muro pra mim é um lugar especial, assim. Sim. É lógico que é especial pro judaísmo, né? Porque é a parte de trás do templo, né? A única coisa que restou. Mas, cara, pra mim é um lugar que, ao mesmo tempo, ele é um lugar denso, pra mim, eu imagino. Porque, cara, imagina um povo, né? Vamos pensar nos judeus ortodoxos. Aqueles que não acreditam que Jesus é o Messias e nem é Deus. Sim. Eles acreditam ainda que para que haja perdão de pecados é necessário sacrifício no templo. Então imagina um povo que há muito mais de 2000 anos eles estão sem perdão. Não tem como pagar o pecado deles, porque não tem como Cara, sacrificar isso é nada. muito pesado, Nossa, cara. Isso é demais. muito pesado. Imagina Demais. o coração da galera que tá ali, né? Que crê nisso, né? Que tá vivendo aquilo. Eu acho muito pesado, sim. Foi bom você tocar nesse assunto, cara, porque lá no muro a gente via realmente as lamentações deles, sabe? Ele, no muro, assim, é cheio de papelzinho, cheio de pedidos de oração também e tal. Conforme os anos foi passando, acho que foi mudando, sabe? As pessoas choravam mais naquela época, assim, no meu ponto de vista. Tinha algumas pessoas que eu via que oravam com mais temor, assim, naquele lugar, sabe? Tinha judeu que se prostrava e chorava de verdade, assim, sabe? E dava pra ver que aquilo lá era o quê? Uma saudade, uma vontade de ver aquele templo onde um dia foi construído ali, que agora é a Cúpula Dourada, né? Uma mesquita, pra quem não sabe. E então, assim, mas tinha outros que, tipo assim, entravam, judeus, isso eu tô falando de judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos também, que lá tem essa diferença. Que muda muita pouca coisa. Ambos não creem que Cristo é o Messias e não é Deus, enfim. Alguns iam lá, tipo, beijam um muro, ficam 2 a 3 minutos e vão embora. Colocam um papel lá, um pedido e vão embora. Mas, cara, acho que assim, grande maioria que eu vi, assim, tava lá e orava com como que eu posso explicar? Com coração de verdade, sabe? Não Você viu que orava era com sinceridade. palavras. Sim, Era sincero. exato. Era uma oração sincera. Uma oração sincera ao Senhor. E teve um dia que a gente foi lá, tipo, eles separaram a ala das mulheres de oração e a ala dos homens. E no dia que a gente tava lá, que não lembro que dia que foi, se eu não me engano, já não tinha estourado a guerra ainda, mas a gente tava lá e eles colocaram, assim, o espaço antes do muro, eles colocam um monte de mesa e cadeira, porque eles oram e leem a Torá. Eles oram a Torá também. Tinha muitos que liam e oravam. Então, assim, eles tinham lá mesas para estudar. Do lado de cá tem uma sinagoga, né? Que é uma parte já mais coberta, e só que pega um pedaço do muro também. E aí eles fazem estudo, tem uma biblioteca gigante de livro, né? Provavelmente é Torá, eu não entendi nada, porque tava tudo hebraico. E aí, num dia que a gente foi, eles estavam fazendo era uma oração, eu não lembro. Uma adoração, um momento de adoração. Eles pegaram todas as cadeiras, a maior parte das cadeiras, e começaram a subir nas cadeiras, na mesa, e começaram a cantar. Tipo assim, imagina um monte de homem
com um monte de cadeira assim, eles subindo em cima delas e começando a cantar. E isso no pátio do muro No ali. pátio do muro, em frente ao muro. E cantando, e as crianças cantando, e alguns dançando, sabe? Aquilo lá, cara, falei, uau, que legal, cara. Querendo ou não, mesmo eles não querendo em Cristo, é um povo que ama a Deus, ama muito a Deus, né? Não posso falar que são todos, né? Alguns são religiosos, como no mundo inteiro, né? Como a gente vê crente, religioso. Religioso eu falo no sentido assim, que não vive o verdadeiro evangelho, ou às vezes não vive uma vida cristã de fato, né? Vive, é o crente de domingo, que a gente brinca. Assim como não tem, tem espírita religioso, muçulmano religioso, com todas as religiões, tem pessoas que vivem a vida deles, a vida, né, religiosa deles, de uma forma, como que é? Sem sinceridade. Superficial. Superficial, essa é a palavra. Vivem uma vida superficial. Mas, cara, a maioria deles amam ao Senhor e tentam cumprir as leis de verdade, sabe? Os 613 mandamentos, né, para aquele povo, eles tentam cumprir de verdade, sabe? E quando eles não conseguem, dá pra ver que eles se arrependem, porque muitos que estavam lá, eram pessoas que estavam lá orando no muro por arrependimento. Dava pra ver pessoas chorando de verdade, chorando aos pés do muro, tipo, se declarando a Deus, sabe? Literalmente, e lendo a Bíblia, assim, com temor e com lágrimas no coração, coisa que a gente não vê em outro lugar. A gente não vê pessoas tão intensas assim como a gente vê lá, sabe? Mesmo não crendo, né, em Cristo, que é o grande X, o grande problema da cidade, mas assim, cara, é um povo muito, muito, muito assim, na deles também, sabe? Eles são meio mais altos, né, por acharem que são um povo escolhido, eles estão sempre juntos. É difícil você ver uma família judia conversando com alguém que não é judeu, entendeu? Você não consegue conversar com eles não querem muito contato, eles ficam mais separados e enfim, né? Só complementando o que você tinha tocado nesse assunto, falando sobre o muro. Continuando sobre os dias, na quinta-feira a gente visitou os lugares, pá, tal. Quando foi na sexta-feira aconteceu uma coisa muito, muito legal, muito legal. Que isso eu nunca vou esquecer também. A gente foi no muro à noite e de repente o pastor, o Alan, virou pra gente e falou assim, vamos andar por cima das muralhas, porque dava pra andar por cima do muro e a gente foi, isso já era umas 10 horas da noite, mãe? Sim. 10, 11 da noite. E a gente começou a andar. Chegou a determinado momento que um portão tava fechado. Porque de sexta para sábado, às 6 da tarde já tinha começado o Shabá. E normalmente fica alguém ali pra abrir o portão ou não abrir, só que não tinha ninguém. E aí a gente parou de andar em cima do muro e descemos. Começamos a andar ainda, só que embaixo. Então a muralha tá aqui, a gente foi vindo por aqui, contornando ela pelo chão mesmo. Do lado de fora? Ou Não, pelo do lado de dentro. da Do lado de cidade? dentro. Do lado de dentro ainda. E aí... Nossa, minha voz até falhou. E aí, a gente desceu. Quando a gente começou a andar no chão, a gente encontrou uma mulher que tava em cima do muro, em cima da muralha. Aí a gente, tipo, falou, como que você foi parar aí? A mulher falava em português com a gente. Ela falava em português. Mas ela era da onde? Então, eu vou chegar lá. Ela falou com a gente primeiro, não foi? Ela que abordou a gente? Como que foi que ela abordou? Você lembra? Ela falou assim, aqui é um lugar que vocês podem, para orar, esse lugar aqui, o Isaías 62. Ah, não, eu tava com esse texto na cabeça. A hora que você ia terminar de falar, eu falava, nossa, mano, Isaías 62 total, vocês andando em cima do muro. Aí ela falou assim, aqui é o lugar para vocês orar Isaías 62. Eu ia chegar Aí nessa parte. uma das meninas do grupo falou assim, mas como que você conseguiu passar aí? O portão tava fechado. Ela falou assim, eu passei orando em línguas. Pulei o portão orando em línguas. Pulei Quem quiser, o portão ela orando ela em convidou línguas. alguém. Ela falou pra quem quiser vir,
pode vir que eu mostro pra vocês a entrada, mas você tem que pular o portão Murando em Línguas. Ela brincou. Orando em línguas. Aí uma moça tava gravando Ah. e ela falou assim, não grava não, por favor. Porque eu Deleta. trabalho aqui, eu trabalho na área de segurança também, não sei o que, tipo assim. É. Só que a gente via que era verdade, mas não era tanta verdade assim da parte dela, sabe? Que a gente achou muito estranho ela falar em português com a gente. Porque a gente não tinha muito brasileiro lá, em Jerusalém. Aham. Aí, a gente caminhou... Não, isso não, mãe. A gente Aí ela some. É, não, Ela sumiu. exato. Não, aí a Ela gente sumiu. tava naquele lugar, só que a gente não orou. Isaías 62 A ali. gente ainda tava A caminhando. gente começou a caminhar de novo. Quando foi o quê? Uns Nossa. 5 minutos, 10 minutos, ela apareceu de novo. No muro? No muro, em cima É. do muro. E ela falou assim, ei gente, vocês já oraram? Tipo assim, cobrando a gente. E a gente entendeu. Cara, eu acho que a gente deve orar Isaías 62. Não, a gente Claro. ia orar. Em gente Jerusalém, já ia em orar. cima A gente do ia. muro. Mano, Exato. Isaías 62. Não tem como, Olha aqui, não, ó, cara, pra, não tem como. Pra quem tá assistindo a gente e não lembra de Isaías 62, eu lembrei na hora que vocês falaram. Eu falei, mano, cara, imagina a gente, Renatão, imagina a gente Mano, em cima do muro de Jerusalém. Velho, e a gente fez o jejum de 21 dias por Israel, agora em maio desse ano mesmo. Verdade. E com base em Isaías 62, 6, cara. É, não só nesse texto, né, mas em muitos outros textos, né, pra quem não sabe, a gente fez aqui na igreja, a gente se juntou com um monte de gente, né, o IHOP aí, né, liderado pelo Mike Bickle, eles juntaram mais de 1 milhão de pessoas pra orar e jejuar e interceder Jejuar. por Israel, Uhum. né, foi esse ano, olha só, se vocês puderam ir pra lá. Isaías 62, versos 6 a 7 diz: Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os seus muros. Eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete sua obra. Até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Nossa, o meu fala, a Cara. minha tradução no 7 fala assim, no finalzinho, e não deem a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Uhum. Mano, isso aqui, essa Muito boa versão essa pra versão. mim é muito louco, muito louco. E aí, cara, continuando dessa mulher, porque foi muito louco, mano. A gente até tá em, assim, né, 50% do pessoal da caravana acredita que ela era um anjo, porque assim, ela sumia do nada. A gente não viu mais ela depois. Ela foi caminhando com a gente até o final da muralha, até o portão da muralha, e ela sumiu. Ela tava lá em cima e sumiu. E todas as vezes, as 3 vezes que a gente viu ela, tipo, sumia e aparecia. Teve uma vez, cara, que eu vi ela indo pro lado de lá. Ela tava indo, né, sentido onde a gente tava, o oposto da gente. A gente tava indo pra saída e ela tava meio que indo pro lado da entrada. Porque é muito grande. E eu lembro de ver ela indo pra esse lado aqui. E de repente ela tava aqui, quase perto do portão, onde ela perguntou, né, se a gente já tinha orado, onde a gente viu ela pela segunda vez. Uhum. Aí eu olhei assim e falei, como que ela veio parar aqui, né? Eu fiquei meio assim, né? Que Isso, coisa, hein? achei esquisito. Ela tá lá muito rápido. E aí a hora que ela falou pela segunda vez, a gente pegou e fomos orar, cara. E isso foi na sexta-feira. No sábado estourou a guerra. Uhum. No sábado de manhã já estourou a guerra. Então, tipo assim, cara, foi muito louco isso pra mim. Muito, muito, muito louco. Deus já tava alertando a gente e a gente nem sabia. A gente não fazia ideia que a gente já devia começar a interceder por Israel ali, naquele momento. E tudo foi fazer sentido depois. E aí, né, sábado ficamos, como minha mãe já falou, tudo essa parte aí de sirene e tudo mais. Cara, eu mesma coisa que ela, eu ficava muito tranquilo quando tocava sirene. Por quê? Quando tocava a sirene, você sabia que provavelmente ia acontecer alguma coisa ruim, mas com a tecnologia deles, você, né, já sabia que o Iron Dome ia segurar qualquer coisa ali que tivesse próximo de Jerusalém. Por que eu também falo isso? Jerusalém é uma das cidades mais seguras, porque lá tem as duas religiões monoteístas mais, como assim dizer, fortes no mundo, né? O judaísmo e o islamismo. Então, assim, se Jerusalém algum dia fosse atacada e atingisse alguma região, que a cidade, assim, ela é dividida em regiões diferentes. Regiões, assim, com culturas diferentes. Ela é muito diversa, a cidade, né? Tem islã, tem judeu, tem cristão, tem de tudo um pouco. Mas, como eu te disse, as mais fortes são o judaísmo e o islamismo.
Se, por exemplo, alguém ataca um bairro onde a maioria é islâmica, estoura uma terceira guerra mundial. Se você ataca um bairro onde é judeu, onde a maioria das pessoas são judias, outra terceira guerra mundial. Então, assim, lá eles protegiam muito bem essa cidade, muito bem. E aí, cara, tipo, quando tocava a sirene, você já sabia o que você tinha que fazer. Você tá no hotel, ou você vai pro bunker, ou se você tá na rua, eles falaram pra gente, ó, deita no chão, protege a cabeça pra nenhum estilhaço atingir você e vai ficar tudo bem. Eles, que nem a mãe falou, eles passavam essa segurança pra gente, era simples de fazer. A gente via eles fazendo na maior tranquilidade. Então, assim, era muito de boa, muito de boa. Só que, o que aconteceu? Na quarta-feira, no dia de vir embora, né? Ela tava conversando aqui antes da gente começar, né? Que eu tava um pouco assustado e tal. E realmente eu fiquei um pouco nesse dia do aeroporto. Porque, primeiro, a gente já não tava em Jerusalém. A gente já não tinha meio que a mesma segurança, né? No sentido humano falando, né? Os soldados, os policiais não estavam tão na rua igual estavam em Jerusalém. E o que aconteceu nesse dia? Que eu fiquei assustado. A gente tava pra fazer o despacho das malas lá no aeroporto. Que fica em Tel Aviv. Tel Aviv. Ah, tá. Tel Vocês Aviv. estavam aí. Esqueci de falar. A gente foi pra Tel Aviv na quarta-feira de manhã. E chegamos lá por volta de meio-dia. Comemos, tal, passou o horário. Aí chegou a hora de fazer o check-in, às 2h. A gente tinha que descer, fazer o check-in e logo depois do check-in já fazer o despacho das malas, no mesmo lugar, que era no térreo. E no térreo fica a entrada do aeroporto, né? E a gente tava bem na entrada, né? Vou chegar até o ponto do porquê que eu fiquei assustado de estar na entrada. A gente tava lá, ficamos umas 2 horas esperando na fila. Quando foi 2 horas, não, minto, 1h e pouco esperando na fila, fizemos o check-in e a gente tava na fila para fazer o despacho de malas. Só brasileiros. Aquilo lá era pros brasileiros que ia voltar com o voo da FAB. Ia sair, tava previsto o voo para sair às 5h. E isso era por volta de umas 3h30, 4:15, quando tudo aconteceu. O que aconteceu? A gente tava na fila, aqui tranquilo. E a uns 100 metros mais ou menos, ficava a porta, na nossa diagonal. E de repente os seguranças e o pessoal que fazia o check-in começou a empurrar a gente, falando, ei, vai pra lá, vai pra lá. E um monte de gente começou a correr, do nada. Isso sem sirenes? Sem sirene, sem nada. nada. Tinha teve sirene, mas não tinha teve acontecido, a sirene. gente não ouviu, porque era muita gente. Ah, vocês estavam ali resolvendo as coisas. Alguém Eu não vi, ouviu, não. alguém Quem tinha ouviu. Só que assim, dentro lá tava bem tumultuado, era muita gente. Então não deu pra gente ouvir. E aí eles já começaram a gritar. E aí a gente foi encostando pra um canto, assim. De repente eles mandou deitar. Aí mais um minuto eles mandou abandonar as malas e ir pro bunker lá. Embora pro bunker. Nossa. E é muita gente. Aí dá aquele desespero porque era muita gente. Então vira aquela aglomeração assim. E eu assustado por causa dela, porque eu não queria que nada de ruim acontecesse com ela. Não tinha a ver comigo. Por isso que eu fiquei assustado. E aí, cara, né, continuando, né, ela já falou, eles começaram a vir, a gente não escutou nada. A galera tava todo mundo conversando na fila e tudo mais, e eles começaram a falar com a gente. E aí começaram a empurrar a gente pra cá, e um monte de gente no centro começou a correr. A gente tava, como eu falei, mais pro lado direito, em diagonal com a porta. Eu vi gente correndo pra lá e pra cá da porta e tudo mais, e a gente agachou. Durou, cara, uns 30 segundos que a gente ficou agachado. Eu já comecei a orar pra Deus proteger minha mãe, cuidar dela, assim. Mas porque essa hora você tava nessa juntos. hora, a gente tava junto. Nessa no hora, eu pensei assim, meu, o Hamas tá aqui, vai entrar aqui. Vai entrar. Vai entrar atirando pra tudo quanto é lado. Igual a gente já conhece, vê imagens, vê em filmes. Cara, na minha cabeça só passava assim, a gente não vai passar de hoje, não passa de hoje. Literalmente, eu ficava com esse pensamento, cara. Não tinha como. E eu só agradecendo por tudo que eu tinha vivido já, achando que, né, realmente não ia passar, cara. Porque foi um momento, assim, de muita tensão.
muita atenção. Você já começava a lembrar de tudo que você já soube a respeito de cenas como essa. E você tá vivendo aquilo, passa muito rápido na cabeça. Então, assim, não tinha como a gente esperar que não ia acontecer nada. Porque, né, depois que não aconteceu nada que a gente esperava, aí passa o nervoso, passa aquilo lá. Mas na hora, em questão de 5 segundos, você já acha que vai entrar alguém ali, entendeu? E como a gente tava bem no piso da entrada, a gente era alvo fácil ali. Todo mundo aglomerado, a gente era alvo, literalmente. E polícia correndo pra lá e pra cá, deixando a porta vazia ainda. Então, tipo assim, meu, a porta tá vazia. Tá todo mundo indo pro mesmo canto. Tava todo mundo indo entrando pro bunker. O bunker ficava aos fundos e todo mundo correndo. Cara, tinha gente sem noção também. Tinha gente que começava a filmar do nada, sabe? Queria filmar. Brasileiro, né? Pra fazer graça e tudo mais. Pra fazer graça. Os brasileiros multimídia, cara. Nossa, meu Deus. Nossa, cara. Tinha a equipe da mídia lá do... Tinha a galera do Minorcast lá. E, cara, foi muito tenso. Durou tudo isso 5 minutos. Mas sabe quando você acha que, tipo assim, é os últimos 5 minutos da sua vida? Foi isso que passava na minha cabeça. Aí, de repente, quando a gente tava na porta pra descer pro bunker, porque era tanta gente que demorou 5, ia demorar mais ainda. Uns 5 minutos pra gente chegar até na porta do bunker. A gente nem chegou aí pro bunker. A gente chegou, aí começou a chamar de volta. Aí, cara, aí eu fiquei, né, preocupadíssimo, porque e se aquilo fosse uma distração, né? Então, eu fiquei muito nervoso desde aquela hora até a hora da gente pegar o avião e embarcar. Mas assim, cara, é um sentimento que nunca vai passar a felicidade de conhecer aquele lugar, o amor que Deus me deu por aquele lugar, sabe? A gente sempre intercede por Israel aqui na sala de oração, a gente sempre tá orando, mas cara, você viveu o que os nossos irmãos vivem lá, é diferente. É diferente demais. Os nossos irmãos, eu falo, o pessoal que vive lá, não, né? Mano, foi absurdo. E uma coisa que Deus falou muito forte comigo foi em relação à gratidão à vida. Naqueles 5 minutos, cara, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas intercedendo para que nada de ruim acontecesse, eu entendi que a nossa vida não é nada. Não é nada, é muito pequeno. É muito pequeno. Tudo que a gente acha que a gente construiu, né, ao longo de... Que nem, ainda não construí nada, tô com 19 anos, mas que nem minha mãe, hoje, né, que é bem mais velha que eu e já viveu tudo. Tudo acaba em 5 minutos, nem isso. Até menos. E Deus mostrou pra mim que quanto mais eu puder viver pra curtir a minha família, curtir a presença dele, curtir o playground, que nem o Rafa fala, ir atrás das pessoas e pregar e falar do amor dele, curar as pessoas, igual a gente fez na Colômbia, ir atrás disso, cara, eu perco muito rápido. É impressionante como a nossa vida passa como um sopro, literalmente. E Deus deu me deu esse sentimento de gratidão enorme pela vida. Pela vida, literalmente, aquilo que está dentro da gente. Não pela vida cotidiana, nossa vida material, por assim dizer. Pela vida que a gente carrega, o ar que a gente respira. Dá valor a isso, entendeu? Porque ele pode acabar muito, muito rápido. Muito mais rápido que a comida que está dentro da geladeira, muito mais rápido do que o carro que a gente usa diariamente. E então, assim, não sei se deu pra entender muito bem isso que eu quis dizer. Deu sim, e outra coisa é que uma você gratidão, falou, cara, diferente. A gente tava conversando, né, outro dia, você falou, é muito diferente você interceder por um lugar, não, você estar no lugar que você intercedeu por muito tempo, né? Exato. A gente que é da sala de oração já orou muitas vezes por Israel, né? E a gente viveu isso na pele juntos quando a gente foi pra Colômbia, né? A gente orava muito aqui na sala sobre a Colômbia por Medellín e a gente foi pra lá, né? Foi lá e orar lá é outra coisa, cara. E viver isso daí de orar por Israel em Israel também, cara, deve ser outra experiência, assim, muito boa. E eu quero aproveitar agora para ler alguns textos aqui para vocês sobre Israel,
porque são estritamente necessários aí e com certeza vocês vão ficar felizes de ouvir. Romanos 10, versículo 1 diz o seguinte: irmãos, o desejo de meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Então, o desejo de Paulo e com certeza o desejo dos apóstolos era que Israel fosse salvo, né? E aí em Romanos 11:1, Paulo ele vai dizer assim: então pergunto, Deus ele rejeitou o seu povo, a nação de Israel? E ele diz: claro que não. Claro que não. Né? Hoje em dia existem muitos que dizem que Israel foi chutado do plano de Deus, que Deus ele rejeitou Israel, chutou Israel para longe, né? Porque Israel não foi fiel, ou Israel crucificou Jesus, mas tudo isso é balela, tudo isso é fundamentado em algo que não é fundamentado na palavra e nem no coração de Deus, como eu disse mais cedo, né? Como que Deus, sendo um marido fiel, um Deus fiel, ele vai rejeitar o seu povo, né? Como que ele não vai cumprir as promessas que ele fez, principalmente a Abraão, né? Que ele disse: olha, eu vou te dar um povo, uma terra e uma bênção, né? Através da história de Israel, nunca houve os três juntos, né? A terra é a terra, literal, o povo é o povo e a bênção é Jesus. Então, ou tinha a terra e o povo, por exemplo, quando estava em Josué, ou só tinha o povo e não a terra, sem a bênção também, como estava no Egito, mas haverá um dia em que terá a terra, terá o povo e terá a bênção, que é o próprio Jesus, ele estando aqui. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, ela vai se cumprir quando Jesus voltar. Olha só que lindo. Então, Israel, ele não foi rejeitado, nunca será, e a gente não pode pensar dessa forma, né? Outra coisa, Romanos 11:11 diz: acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para seu próprio povo sentisse ciúme. Olha só, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Então Israel não caiu com impossibilidade de voltar a Deus. Na verdade, eles vão voltar a Deus sim, e o tropeço deles foi bênção para os gentios que agora podem ser salvos, graças a Deus. Graças a Deus somos salvos por causa disso, e a gente tem que dormir com esse barulho. A salvação vem de Israel, a salvação vem dos judeus, vem do homem judeu. Romanos 11:12 diz: se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Olha isso. Romanos 11:15 diz: pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Olha isso. E para finalizar, Romanos 11:25 e 27 diz: irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo do gentio se complete, que é aquilo que eu estava dizendo, até que o tempo da plenitude dos gentios se complete, e assim todo o Israel será salvo. Amém. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles. 2 pontos. Qual que é a aliança de Deus com o povo de Israel? E ele diz: eu removerei seus pecados. Dentro desse texto existe algo muito que deixa a nossa cabeça explodindo. Porque ele diz: e assim todo Israel será salvo.
quando a gente olha para a palavra e a gente vê a época em que o povo estava com Deus, né? Por exemplo, na época que eles estavam no deserto e Deus tinha nuvem, né, que descia sobre o templo, sobre o tabernáculo de Moisés, ali a gente não encontra nada de dizendo que Deus rejeitava alguns, sabe? Ele não diz assim, eu sou o seu Deus e a tribo de Judá e de Levi são o meu povo. Né? Não, ele diz, eu sou o seu Deus e vocês todos são o meu povo. Então, o povo inteiro era o povo de Deus. E aqui ele diz que todo Israel será salvo. E nisso a gente pode ver, e tem muitos judeus messiânicos, que são os judeus que acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus também é Deus. Eles são nossos irmãos na fé, certo? Eles são o povo de Deus. Eles acreditam e eles dizem que isso quer dizer que Israel será a primeira nação 100% salva quando Jesus vier. Que quem estiver vivo, vendo aqueles que eles transpassaram, se arrependerão. E eles dirão, bendito é o que vem, nos resgatar dessa guerra, porque vai ter uma guerra. Zacarias 14, Apocalipse 11, falam que haverá uma guerra e que muitas nações se reunirão para tomar Israel e tomar Jerusalém. Só que antes deles serem destruídos, Jesus vai descer do céu para libertar eles. Né? Então, olha só que explode a cabeça, né? Pensar nisso e ver como o propósito do povo de Israel para o plano de Deus é muito legal, né? Muito legal sim, né? Tipo, é maravilhoso, né? É incrível. Outra coisa boa que a gente precisa dizer aqui é que somos um só povo, né? Esses que creem que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, e nós somos um só povo. Eles não são mais importantes que as nações gentílicas, mas eles têm um papel diferente. E a gente não consegue negar isso, a gente não pode tirar isso deles. Eles têm promessas que nós não temos, né? Eles vão fazer coisas que nós não iremos fazer, né? Então, somos um só povo, né? Não somos dois povos, não são duas igrejas, é uma igreja só. Jesus virá para se casar com uma igreja só, né? E não com duas ou mais, né, igrejas. Cara, eu queria complementar mais duas coisas. Você não tem mais, tem mais alguma coisa pra falar? Pode contar Pode mais falar, alguma depois coisa? eu falo. Não, então fala você primeiro, depois eu falei um monte já. Não, e como eu falei no começo, né, que era um sonho, eu realizei, e assim, em algum momento eu recebi de algum parente, assim, que, poxa vida, bem na sua vez, era seu sonho. E eu falei pro João, em nenhum momento veio essa situação assim, vamos perder o passeio, vamos perder os dias que tava, né, combinado. Não, simplesmente uma gratidão enorme de cada minuto que eu passei ali. Se tivesse acontecido antes, e assim, só de estar ali, de ter sentido o amor, como eu falei, né, de Deus pelaquela nação, sabe, já foi maravilhoso. Eu não me arrependi em nenhum momento, tive esse arrependimento, assim, ou esse pensamento, né, ai, nossa, eu se lamentei, não. Pra mim, assim, já foi maravilhoso, que nem eu falei, um parente falou isso, eu falei assim, olha, João, nós somos privilegiados de estar aqui e poder interceder por Israel, aqui em Israel, sentir um pouquinho do que eles passam aqui. A nossa visão mudou completamente, a nosso modo de interceder por Israel, com certeza. Então, assim, não foi por um acaso, isso, assim, mudou muito e fez toda a diferença, porque a gente voltou apaixonado, eu quero voltar. Tem gente que falou assim, não vou mais. Gente que planejava ir, eu falei, não, eu volto. Se não tivesse como ter vindo embora, amém, né? Deus está no controle de tudo. Mas eu sabia, eu tinha essa certeza, a igreja intercedendo, isso ajudou muito, a gente sentiu cada intercessão lá, porque a gente ficou em paz, crendo que Deus ia abrir a porta da gente estar aqui de volta, né? E Deus guardou a nossa entrada e a nossa saída lá em Israel.
Então, assim, sou grata a cada intercessão dos irmãos, a gente pôde sentir isso e viver isso. Porque, como eu falei, lá tava assim, calma, aparentemente. A gente escutava os barulhos, tiro, tudo, mas assim, a gente sentia uma paz, sabe? Uma certeza que a gente ia vir embora e que ia dar tudo certo. Mas essa era a sensação, que a gente ia embora, mas eles iam ficar lá, sabe? Então a gente sentiu esse amor de Deus pelaquela nação e assim, esse peso de ir embora, sabe, ter pra onde ir, eles não, ter que ficar lá e encarar aquilo tudo. Então, assim, esse peso de responsabilidade mesmo de orar, interceder por eles. E então, assim, eu falei pro João, a gente foi privilegiado. Em nenhum momento eu me lamentei, eu vi pessoas falando, perdemos passeios, viagem, né, de custo alto e não volto mais e perdi. Não, nenhum momento eu tive só gratidão a Deus por ter vivido cada minuto que eu vivi lá, independente de ter sido tenso alguns momentos, mas assim, muito grata a Deus, porque é maravilhoso, viu, Estevão? Acho que se for, você não vai voltar, porque eu não queria voltar, mesmo em meia guerra, eu não queria voltar. Lá, porque, imagina, não dá mais pra voltar, Renatão. Então. Não dá, gente. Força Aérea, ó, tá muito cheio o avião. Não dá, vou ter que ficar por aqui mesmo. Podem ir vocês aí. Essa é a sensação de não dar vontade de voltar. Não dá vontade de voltar. O João mesmo falou, a gente faz uma viagem aqui perto, ou num resort, 3 dias, a gente já fica meio empapuçado, querendo voltar. Lá não tem isso, sabe? Você se sente em casa. Nossa, é uma sensação inexplicável, sabe? É muito bom. E aí a gente estava se sentindo em casa lá, né, filho? É muito bom. E muito grata a Deus mesmo por ter conhecido. A gente teve os tempos, como o João falou, de ministração. A gente pôde ir em alguns lugares, como o Jardim do Túmulo, ceiar, né, orar. Não, a gente saiu 2 vezes, na verdade. 2 vezes. No Montes Copos e depois no Jardim do Túmulo. A gente saiu 2 vezes. Então, assim, passar e ser ministrado lá no Getsemane, ser ministrado no Monte das Oliveiras. E então, assim, Deus permitiu a gente viver esse tempo ali em Jerusalém e, assim, muito grata a Deus, mesmo que não deu para ir até a Galileia e conhecer o Jordão, mas aí fica aquela coisa, tem que voltar, né? Não, tem que voltar agora. Tem que voltar, Então, assim, mas muita gratidão a Deus e à igreja, porque foi isso que Deus falou muito forte comigo, essa união, a gente tá junto, essa unidade faz toda a diferença para fortalecer a gente, principalmente num tempo difícil e incerto que é um país em guerra, né? Porque ao mesmo tempo que estava tudo bem ali, tinha umas conversas de que os infiltrados ainda não tinham sido todos eliminados. Então a gente sabia que em qualquer momento poderia trombar com um lá, né? Um disfarçado lá e acontecer aquelas coisas que estavam acontecendo mais perto lá da faixa de Gaza. Então, só que assim, como eu falei, a gente quando estava junto e sentindo, recebendo essa intercessão, a gente conseguia mudar os pensamentos e ter esperança, sabe? Então fez toda a diferença e eu sou muito grata à igreja e aos irmãos que orou por nós, né, filho? Porque fez toda a diferença para nós nesse tempo que nós passamos lá. Como você lembrou, eu queria também falar que o lugar que eu mais me emocionei de estar foi no Getsemane. Cara, ali foi um negócio diferente. Nem no Jardim do Túmulo eu fiquei tão emocionado assim como eu fiquei lá no Getsemane. Saber que foi ali onde ele suou sangue pela minha vida, sabe? Que ele orou por mim para que hoje eu pudesse estar aqui. Cara, 2 coisas que eu precisava falar. Espera aí, deixa eu tomar uma, só que minha garganta tá ajustando. Fica à vontade aí, João. Opa, nossa. Já passa pra cá. A produção vai ficar brava. Tô... Desculpa aí, produção. Desculpa aí, produção. Então, fazendo bagunça aqui. Alô, som. Pronto, acho que agora voltou.
Cara, uma coisa que eu queria falar também, duas coisas, né, que eu já ia acrescentar pra fechar, é assim, não foi só a guerra que gerou esse amor incondicional por aquela nação, mas também um dia, se eu não me engano, foi ou quinta ou sexta-feira, não lembro, de verdade, não lembro, mas a gente foi lá em Jerusalém no Museu do Holocausto. Ah, Cara, lá tem muita coisa original daqueles dias, sabe? As roupas que eles usavam no campo de concentração, as imagens, tinha vídeos, cara, da crueldade que foi com eles. E a nação inteira foi quase extinta. E foi muito louco aquilo, cara. Deus mudou meu coração. E além disso, quando eu voltei no muro, eu entendi que, além de lamentar por não ter o perdão, como você falou, há mais de 2000 anos, não ter como ter acesso à presença de Deus, que eles acreditam estar no templo, eu entendi o porquê deles lamentarem também. Pô, o que eles viveram naquilo lá, cara, naquela Segunda Guerra Mundial, nenhum outro lugar passou, nenhuma outra nação viveu. Em qualquer lugar do mundo não existe um povo que quase foi extinto em pleno século XX. Não existe. Isso, o que eles passaram é uma dor inexplicável. E eu senti essa dor naquele momento, sabe? E eu entendi melhor a oração de alguns ali também, sabe? O choro de alguns por tudo que aquela nação já viveu também. E isso foi o que mudou minha mente, cara. E virou uma chavinha que eu pensava assim, meu, muitos ali eu pensava eu pensava assim, pô, essa galera aí tá orando por um carro novo. Eu até cheguei a comentar isso com o pessoal da caravana. Alguns iam lá simplesmente por ir, né, pra cumprir o papel social deles como judeus, isso e aquilo, mas não, cara, literalmente, alguns choram lá de verdade por causa disso, sabe? Se lamentando pelo que aquele povo já viveu. E isso deu lugar no meu coração especial para esse povo, de verdade. E a segunda coisa que eu queria falar, né, é uma coisa muito curiosa, uma curiosidade para quem quiser saber de alguma curiosidade. Cara, é impressionante como não existe isso mesmo que você falou, de Deus ter abandonado, Israel ter chutado o povo dele para longe. Não, ele sempre se manteve fiel e sempre vai se manter. Por quê? Todo mundo aqui, na maioria deve saber que Israel não é um lugar, uma região onde tem muita água. Lá tem mais deserto do que água. Então, mais de quase 80% da água deles, eles têm que dessalinizar, tirar todo o sal da água do mar. Então, assim, tem muita pouca água lá. A terra não é nada fértil, né? É uma terra seca. Só que eu nunca vi um lugar tão rico. Tão rico, eu nunca vi. É um paradoxo. Uma terra ser tão seca, tão infértil e emanar tanto leite e mel daquele lugar. Literalmente. Cara, as coisas, as frutas, legumes, as comidas, as carnes, é tudo muito assim, cara, saboroso, né, mãe? Muita fartura. É tudo muito lindo e muita quantidade. Muita quantidade. A gente, tipo, olhava os cardápios assim nos lugares, você não sabia nem o que escolher direito, de tanta coisa que tem lá, de tanta coisa diferente, e são coisas que, tipo assim, meu, como que eles conseguem fazer isso aqui? Um lugar que não tem possibilidade de ter um legumes, né, tão bem produzido, uma verdura tão bem produzida, sabe? Naquela terra tão infértil. É muito impressionante, velho. Como Deus abençoa aquela nação até hoje. Até hoje, cara. Até hoje. É impressionante. É impressionante. É muito louco de se ver. É um fato curioso e um paradoxo, literalmente, cara. É muito lindo de ver Deus cuidando deles, porque não tem como. Literalmente. Humanamente falando e cientificamente falando, não é possível. Não é possível ter tanta fartura, ter tanta coisa que é mais comum ter pro nosso país, por exemplo, que é uma terra mais fértil, né? A produção agrícola é tão forte, e ver a produção que eles têm lá. É muito diferente, mano. É muito sobrenatural, de verdade. Então isso já quebra
qualquer fundamento que Deus não se lembra mais de Israel. Não se lembra. Isso é pura mentira. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa viagem, mano, porque mudou tudo, como eu falei. Gratidão pela vida que está dentro de mim, não pela vida que eu tenho materialmente falando. A vida fora, né, do que a gente tem aqui dentro. O que a gente tem aqui dentro vale muito mais, muito, muito mais. Então eu aprendi a dar valor nisso, através dessa viagem. Muito bom, cara, muito bom. E o papo tá bom, mas a gente vai encerrando por aqui, né, Renatão? Vamos encerrando por aqui. E, gente, mais uma vez queria dizer, as aulas sobre Israel já foram liberadas essa semana aqui no canal do Deeper. Então, se você quer saber mais sobre Israel, saber mais qual que é a importância de Israel para o plano de Deus e também sinais bíblicos que apontam para Israel, que Israel vai viver antes da volta de Jesus, assista esses vídeos aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. E eu quero também fazer o meu comercial. Se vocês aí querem, se inscrevam no meu canal também. No meu canal Estevão Oliveira, Estevão com V-A-O-T-I-O no final, que lá eu também vou falar um pouco sobre Israel. Na verdade, já fiz o vídeo, vai sair essa próxima sexta-feira, falando sobre Israel, do plano de Deus, né? Muito mais do que discutir na internet, agora é tempo de orar e tempo de lembrar que qual que é o papel de Israel e que a gente tem que estar a favor de Israel, tem que estar do lado deles, porque Deus estará do lado deles para sempre. Amém. Beleza? E é isso aí, gente. Até o próximo Vineyardcast. Tchau, tchau. Até mais.